Olá, bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje o foco é a história e o significado do Monte Moré, uma colina bem relevante lá no norte de Israel. Isso. A nossa base aqui é um artigo detalhado do Diego Pereira do Nascimento, que se chama Monte Moré, o local da Batalha de Gideão e seus 300 soldados. Um título bem direto ao ponto. Sim, e a missão aqui é, assim, desvendar os aspectos geográficos, históricos, bíblicos desse lugar. Vamos extrair o que tem de mais essencial e, quem sabe, surpreendente nesse material. Correto. E é fundamental entender desde já que o Monte Moré não é só uma elevação isolada, né? Certo. Ele está posicionado no Vale de Jezrael. É um local estratégico. Historicamente, era atravessado por rotas comerciais cruciais, como a famosa Via Maris. Ah, Via Maris, claro. Exato. Essa rota funcionava como uma artéria vital, não só para caravanas com bens valiosos, mas também para um movimento rápido de exércitos, sabe? Conectando potências antigas, tipo o Egito, a Mesopotâmia. Nossa. Isso por si só já sinaliza a importância da área, né? Mesmo antes da gente olhar para os relatos mais famosos ligados ao monte. Entendi. Essa localização estratégica faz todo sentido que uma área assim fosse importante. Mas o que torna esse monte específico, o Moré, notável em termos geográficos, além da altitude, claro? O artigo entra em detalhes sobre as características físicas dele? Sim, o artigo ele fornece alguns detalhes. Ele tem 517 metros de altitude. Não é uma montanha imponente, se a gente pensar globalmente, mas com certeza se destaca na paisagem mais plana do Vale de Jezreel, né? Sim, no vale deve fazer diferença. E uma característica interessante que o artigo menciona é que ele é coberto por uma floresta, e o acesso a ela, segundo a fonte, é por trilhas. Trilhas que foram, desenvolvidas ao longo do tempo pela população local. Ah, interessante. Isso sugere um ambiente que manteve um certo grau de preservação natural. Uma floresta acessível por trilhas, isso soa um tanto preservado mesmo. E como o clima da região, que imagino seja bem marcante, influencia esse ambiente específico no monte e no vale ao redor? Bom, o clima é o típico mediterrâneo, como descrito lá no material. A gente tem verões quentes e secos, que favorecem certas culturas agrícolas, né? Certo. E depois vem os invernos, que são frios e chuvosos. Essa chuva de inverno é crucial, porque reabastece as fontes de água e nutre toda a vegetação, incluindo a floresta lá no monte. Entendi. Essa dualidade climática, sim, é uma constante que molda a vida e a ecologia da região há milênios, sabe? E falando em vegetação, além da floresta, o que mais se destaca na natureza local, segundo o artigo? Tem alguma menção à fauna ou a plantas específicas? Olha, a descrição no artigo foca bastante na flora. Menciona a presença de arbustos, gramíneas e árvores bem características da região mediterrânea, né? E frequentes em relatos bíblicos também. Oliveiras, figueiras, tamareiras. Clássicas. Exato. São espécies com profundo significado cultural e, claro, um valor econômico histórico enorme. E parece que tem uma flor que recebe um destaque especial, né? A íris de Nazaré. De fato. O artigo dá uma atenção para essa flor, a íris bismarckiana, conhecida como íris de Nazaré. Descreve as pétalas roxas com manchas brancas e amarelas. Bonita deve ser. Sim. E o detalhe fascinante que a fonte ressalta é que ela tem uma janela de floração muito específica, só no fim do inverno. Só no finzinho. Pois é. É um elemento botânico que, aparentemente, se tornou um ponto de atração turístico por si só. Mostra como um aspecto natural pode ganhar essa notoriedade, né? Nossa, isso realmente chama atenção. Como um detalhe botânico vira canção. Isso tudo está ligado à fertilidade do Vale de Jezreel que você mencionou lá no início. O artigo elabora mais sobre isso? Sim, sim. A fertilidade do Vale de Jezreel é um ponto central. Historicamente, é uma das áreas agrícolas mais ricas da região. O artigo cita o cultivo de trigo, sorgo, milho.
E também a prática do pastoreio, com cabras e carneiros. Uhum. Um solo fértil como esse significa capacidade de produzir alimento e abundância, né? O que, por sua vez, permite sustentar populações maiores, mais estáveis. E imagino que onde há recursos valiosos e concentração de gente, historicamente, isso também atrai disputas, né? O artigo faz essa conexão entre a fertilidade e os conflitos. Precisamente. A fonte liga diretamente essa riqueza agrícola às batalhas mencionadas em textos bíblicos antigos, como nos livros de Josué e Juízes. Ah, tá. A geografia e os recursos naturais são o palco, né? Onde a história humana, com suas alianças e conflitos, se desenrola. A combinação da fertilidade com a localização estratégica perto da Via Maris Entendi. tornou o Vale de Jezreel não só desejável, mas um corredor de passagem e, consequentemente, um cenário frequente de confrontos militares ao longo da história. Isso nos leva direto para a importância bíblica do Monte Moré. O artigo menciona que ele só aparece 3 vezes na Bíblia. Parece pouco, né? Mas você disse que são ocorrências significativas. Qual a primeira delas? A primeira está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 6. É um momento fundador na narrativa patriarcal, sabe? Sim, com Abraão. Isso. O texto relata que Abraão, ao chegar em Canaã, atravessou a terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. É ali, nesse local específico, marcado por essa árvore notável, que Deus aparece para ele e faz a promessa seminal, dar aquela terra à sua descendência. O carvalho de Moré, hein? Isso é interessante. O artigo explora o significado dessa árvore ou desse local para além da aparição a Abraão? Sim, e esse é um ponto bastante relevante que o artigo ressalta. Citando uma nota da Bíblia anotada, indica que esse carvalho ou a área ao redor dele já era considerado um lugar sagrado antes da chegada de Abraão. Ah, é? Já era sagrado. Já era. Era um centro de culto usado pelos povos cananeus locais. Portanto, a narrativa bíblica mostra Deus escolhendo um local já reconhecido como espiritualmente significativo para selar sua aliança com Abraão. Isso adiciona uma camada de complexidade interessante à história, né? Entendi. Então, um lugar com significado prévio que é ressignificado dentro da tradição israelita. Uma sobreposição de camadas de sentido. E a segunda menção bíblica ao Monte Moré, qual é? A segunda está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 30. Aqui, o papel do Monte Moré é mais, pragmático. Funciona como um ponto de referência geográfico. Um marco. Exato, um marco. Ele é usado para ajudar a localizar os montes Ebal e Gerizim, que ficavam ali perto. Esses 2 montes eram os locais designados para uma cerimônia muito importante, a proclamação solene das bênçãos e maldições da aliança. Aquela cerimônia de entrada na terra, né? Isso. Que deveria ocorrer quando os israelitas entrassem na terra prometida. O fato de Moré ser usado como referência indica que era um marco geográfico bem conhecido por aqueles que ouviam as instruções de Moisés. Era um ponto familiar na paisagem. Entendi. Então ele servia como um ponto de referência conhecido, mas a importância do Moré parece transcender a mera geografia, né? E nos leva à sua associação talvez mais vívida e impactante, que inclusive dá título ao artigo, a Batalha de Gideão. Sem dúvida. É no livro de Juízes, capítulo 7, que a gente encontra a narrativa mais dramática associada ao Monte Moré. A cena descrita é de alta tensão militar, sabe? Imagino. Gideão e seu exército de israelitas estão acampados perto da fonte de Harod. Do outro lado, ao norte deles, no vale, estão os midianitas e amalequitas. Os inimigos. Sim, descritos como povos nômades que frequentemente invadiam e pilhavam os assentamentos israelitas naquela época. Eles estavam acampados em grande número junto ao outeiro de Moré. O Monte Moré aqui serve como um marco visual que localiza o vasto acampamento inimigo. E o ponto mais marcante dessa história é a drástica redução do exército de Gideão, né? De dezenas de milhares para apenas 300 homens. O artigo frisa que isso foi uma instrução divina, correto? Qual era o propósito disso? Exatamente. O texto bíblico é explícito quanto a isso.
Deus instrui Gideão a reduzir suas forças para que a vitória iminente não fosse atribuída ao poderio militar de Israel, mas ficasse claro que era resultado da intervenção divina. Ah, entendi a lógica. Primeiro, Gideão dispensa todos os que estavam com medo, e o exército cai para 10.000. Depois, ele aplica um teste bem singular, relacionado à forma como os soldados bebem água numa fonte, e o número é reduzido aos famosos 300. O teste da água. Isso. É uma lição sobre confiança e dependência divina antes mesmo do combate começar. Uma preparação espiritual e psicológica intensa antes da ação. E a estratégia de batalha em si, o artigo detalha como esses 300 enfrentaram um inimigo tão numeroso. Detalhe assim, a estratégia é noturna e se baseia fortemente na surpresa e na guerra psicológica. Inteligente. Gideão divide seus 300 homens em 3 grupos, que cercariam o acampamento inimigo. Cada soldado recebe uma trombeta, o shofar, aquele chifre de carneiro, e um cântaro de barro vazio com uma tocha acesa escondida dentro. O plano era manter as tochas ocultas até o último momento. E aí vem um ataque coordenado. Imagina o impacto disso na escuridão da noite. Exatamente, no meio da noite, ao sinal de Gideão, todos os 300 homens posicionados ao redor do acampamento tocam suas trombetas, quebram os cântaros. Que barulho! Sim, o que por si só já faria um barulho considerável, E aí revelam as tochas flamejantes e gritam um brado de guerra. Pelo Senhor e por Gideão. O artigo descreve o resultado como pânico absoluto no acampamento midianita. Nossa, deve ter sido aterrador mesmo. Acordar com sons de trompetas de todos os lados, luzes surgindo na escuridão, gritos. O texto bíblico sugere que a confusão foi tão grande que os midianitas começaram a atacar uns aos outros, sem conseguir distinguir amigos de inimigos na escuridão e no caos. Eles se atacaram entre si? Pois é. Gideão e seus 300 homens essencialmente criaram um colapso psicológico no exército inimigo, explorando o medo e a desorientação. Foi isso que permitiu a vitória israelita contra um adversário vastamente superior em número. Uma tática brilhante, focada mais em desestabilizar do que em confrontar diretamente no início. E o Monte Moré ali como pano de fundo geográfico dessa vitória improvável e tão significativa na narrativa bíblica, impressionante. Correto. Na perspectiva da narrativa, o Monte Moré torna-se, se não o palco direto, ao menos uma testemunha geográfica fundamental dessa demonstração do poder divino e da importância da fé e da obediência, mesmo quando as probabilidades são mínimas, A estratégia dependia da surpresa, do terreno, do efeito psicológico e a proximidade do monte ao acampamento inimigo é um elemento chave da história contada em Juízes. Essa história é realmente muito marcante. Mas voltando um pouco, você mencionou o Carvalho de Moré, em Gênesis. E o próprio nome Moré, o artigo explora a origem ou o significado desse nome? Sim, essa é outra camada de significado interessante que o artigo traz. Ele informa que o nome Moré deriva do termo hebraico morá, mura. O significado mais provável para essa raiz é professor, aquele que ensina, ou talvez, com uma conotação mais antiga ou poética, oráculo, ou aquele que aponta mostrar caminho. Monte do professor ou monte do oráculo? Nossa, isso lança uma luz diferente sobre os eventos, não acha? Se a gente pensar no que o artigo destaca, Abraão recebendo uma promessa divina ali perto, quase um oráculo. Sim. E Gideão aprendendo uma lição profunda sobre fé e estratégia não convencional. Um ensinamento divino. Parece que há uma ressonância aí. É uma ressonância fascinante, de fato. Embora a gente tenha que ter cautela com especulações diretas, Claro. Mas o que é intrigante aqui é como os nomes de lugares podem, por um lado, refletir características percebidas. Talvez houvesse práticas oraculares ou mestres naquela região em tempos remotos. Ou talvez mais provável, como eles adquirem significado e o reforçam a partir dos eventos importantes que acontecem ali. Ah, faz sentido. A história de Abraão e, de forma ainda mais potente, a de Gideão, podem ter solidificado ou até originado essa associação do local com ensino, instrução ou direção divina. Isso levanta uma questão interessante sobre a interação dinâmica entre lugar,
nome e narrativa ao longo do tempo. Essa relação entre o nome e os eventos é realmente algo para se pensar. E hoje em dia, como o artigo descreve o Monte Moré atualmente? Ele ainda carrega essa aura histórica ou religiosa de forma proeminente? Olha, de acordo com o material, o Monte Moré hoje é valorizado principalmente por sua beleza natural e sua inegável importância histórica. Continua atraindo pessoas, mas os motivos são diversos. Turistas em busca de paisagens e história, biólogos interessados na flora específica da região, Como a Íris de Nazaré? exatamente como a íris, e historiadores ou arqueólogos estudando o passado do vale. A floresta que o cobre, com suas trilhas, oferece oportunidades para caminhadas e para contemplação da vista do Vale de Jezreel. Então é um local onde a natureza, a história e, para muitos, a fé continuam a convergir, né? Ele preserva sua beleza física e funciona como um portal tangível para essas narrativas antigas. Exatamente. É um desses lugares onde as camadas do tempo parecem quase palpáveis, sabe? A geografia física é imponente, a beleza natural que se renova a cada estação, as memórias históricas de povos e batalhas e as narrativas religiosas que o investiram de um significado profundo. Tudo coexiste ali. Recapitulando, então, nossa análise. Percorremos bastante terreno hoje. Vimos o Monte Moré como essa colina de 517 metros no estratégico Vale de Jezreel, com sua vegetação particular, incluindo a Íris de Nazaré e sua floração invernal. Isso. Exploramos sua relevância bíblica, desde a promessa crucial a Abraão no Carvalho de Moré, passando por sua função como marco geográfico em Deuteronômio, até o clímax narrativo na impressionante vitória de Gideão sobre os midianitas, uma vitória de estratégia e fé. Uma vitória marcante. E constatamos que hoje ele continua sendo um ponto de interesse natural e histórico, atraindo diferentes públicos. É um exemplo muito claro de como um ponto geográfico, uma simples colina, pode acumular significados múltiplos e profundos ao longo da história. A fertilidade do vale atraiu assentamentos e, por consequência, disputas, né? Sim. As narrativas bíblicas o consagraram dentro da tradição judaico-cristã, associando a momentos definidores de fé, promessa e intervenção divina. E sua presença física, com a floresta e a vista panorâmica, continua a exercer um fascínio natural. Ele funciona como uma ponte tangível, um ponto de contato físico com histórias e crenças que moldaram civilizações. Se a gente conectar isso ao quadro maior, percebe essa interligação intrínseca entre a paisagem, os recursos e a trajetória humana. E para encerrar nossa análise aprofundada, fica uma reflexão talvez inspirada justamente por essa riqueza de camadas e pelo possível significado do nome Moré. Considerando essa ideia de monte do professor ou monte do oráculo e as histórias de instrução, promessas e lições de fé e estratégia que aconteceram em sua vizinhança, que tipo de ensinamento ou mensagem silenciosa um lugar como este, carregado de tanta história, natureza e ecos de conflitos passados, ainda pode oferecer a quem o visita, o estuda ou simplesmente o contempla hoje? Boa pergunta. O que o Monte Professor pode nos dizer sem palavras? Fica aí algo para se pensar.